Nós estamos vivendo uma das maiores crises que o Brasil já enfrentou. A crise do Covid-19 é uma crise de uma natureza diferente. Muitas das crises do passado eram parte do processo econômico. Então, havia um processo econômico e, por diversas razões, a economia entrava em crise. E os empreendedores brasileiros já estão acostumados a crises. Nós vivemos a hiperinflação, vivemos o confisco do Plano Collor, vivemos várias situações nas quais as empresas brasileiras tiveram dificuldade, mas conseguiram fazer a travessia. Essa é mais uma crise e é preciso saber monitorar a situação para saber qual é a ordem de grandeza do problema e o que pode ser feito na gestão do seu negócio. Um exercício importante para o empreendedor e algo que é preciso ter em mente quando você tem um negócio é saber qual é a situação da economia e para onde essa economia vai. Ou seja, qual é o cenário para a economia? É claro que você não precisa ser um especialista para desenhar cenários. E numa situação tão difícil e incerta quanto a atual, não dá para ter uma bola de cristal e saber quando que a pandemia vai acabar, quando que será possível vender com mais facilidade, gerar receita, vencer as dificuldades da crise. Mas é possível acompanhar algumas variáveis. Eu vou aqui comentar algumas delas e possivelmente dar algumas dicas de como acompanhá-las. A primeira, e é o indicador mais geral para todas as economias, é o produto interno bruto. O produto interno bruto é a soma de bens e serviços que uma economia gera num determinado período. Por exemplo, em um ano, normalmente há estatísticas do IBGE acerca do PIB do país. E há vários indicadores que procuram dar uma prévia do PIB, procuram indicar como está indo a produção do país, a produção da economia. Um indicador importante que sai todos os meses e é divulgado pelo Banco Central se chama IBCBR. Ele, na verdade, é uma média de vários outros indicadores que dão um certo pulso da economia, como que a economia está indo. E como que a economia está indo agora? Até fevereiro, a economia vinha uma expansão lenta, porém era uma expansão que ia dar uma taxa de crescimento positiva. As projeções giravam em torno de 2% para 2020. Isso virou em função da gravidade da pandemia, que obrigou as autoridades sanitárias e os governos nacionais, estaduais e municipais a tomar providências de isolamento em diferentes graus, e isso, naturalmente, teve um custo muito grande para a economia. De forma que, a partir de março, os indicadores começaram a deteriorar. E as projeções para o PIB deste ano são de uma taxa negativa de crescimento. Quando há uma queda da produção de bens e serviços, PIB, por mais de 2 trimestres consecutivos, nós chamamos isso de recessão. Então, uma economia pode ter uma expansão, ela pode ter uma desaceleração, e quando a taxa de crescimento é negativa, ela tem uma recessão. Nós estávamos em um processo de recuperação que durou de 17, 18, 19. A partir de março, nós começamos a entrar com uma taxa de crescimento negativo, que infelizmente deve durar um pouco ao longo deste ano de 2020, caracterizando uma recessão.
há muitos números em relação a essa recessão. Eu acho que é importante para o empresário ter uma dimensão, se é uma recessão muito forte, ou se é uma recessão mais fraca, se é um processo que vai durar muito tempo, ou se é um processo que aponta para uma recuperação mais rápida. Ninguém sabe com certeza, mas é possível monitorar esse tipo de situação. Eh, Você pode consultar as publicações do Banco Central, as publicações do IPEA. Há uma pesquisa chamada Pesquisa Foco do Banco Central, que é divulgada todas as segundas-feiras, e ela traz médias de projeções, várias instituições, várias entidades e analistas, e permitem você saber que, na média, para onde que o mercado acha que a economia vai. Isso dá uma ideia desse ambiente de negócio, dessa situação, que é importante você ter em mente para saber qual que vai ser o ambiente do seu negócio. É claro que, às vezes, a economia como um todo vai bem e o seu negócio não vai tão bem. Ou, às vezes, que ocorre também, a economia vai mal, ou há uma recessão, mas a sua empresa vai muito bem, ou o seu negócio vai muito bem. Mas, de qualquer maneira, é bom saber para onde está indo a economia. Este ano, a nossa projeção da economia, baseada em modelos de projeção, é de uma recessão de -3, ou seja, uma queda do PIB de -3. Mas essa é apenas uma projeção. Você pode encontrar essa pesquisa Focus, que vai lhe dizer qual que é a média do mercado, e também está próxima a uma queda de 3%. Isso faz com que haja um aumento do desemprego, ou seja, daquelas pessoas que procuram trabalho e não encontram. Essa taxa de desemprego no Brasil já era alta, mesmo antes da crise do Covid-19, e deve, infelizmente, ficar mais alta ainda neste ano, algo como 14%, estava na ordem de 11%, deve subir a alguma coisa como 3 pontos percentuais. Quando sobe a taxa de desemprego, em geral, é preciso tomar cuidado, porque alguns indicadores, por exemplo, de inadimplência, aumentam. Por quê? Porque as pessoas perdem o emprego, perdem renda e, consequentemente, a capacidade de pagar suas contas. Então, esse indicador de taxa de desemprego também é um bom indicador para o que vai acontecer com inadimplência. E o comportamento da economia varia muito, os setores são muito diversos. Então, por exemplo, nessa pandemia, embora a maior parte da economia esteja sofrendo muito, e alguns setores em particular, como o de aviação, das empresas aéreas, como as estruturas aeroportuárias, como toda a cadeia de turismo, a rede hoteleira, comércio em geral, todos esses setores estão sofrendo muito, eles não estão vendendo. Alguns segmentos, durante a crise e um período também antes do período de isolamento, começaram a vender muito. São medicamentos, o famoso álcool gel, a, os deliveries aumentaram muito, todos esses serviços melhoraram muito durante a crise. Alguns deles vão até continuar crescendo. Todos os serviços com aplicativos, o próprio serviço de delivery e todos os plataformas para trabalho remoto, a telemedicina, o ensino à distância, tudo isso foi acelerado, o que nos faz lembrar que, durante uma crise, nem todos os setores sofrem, nem todos os setores caem. Alguns setores crescem e, às vezes, aproveitam a oportunidade para se tornar setores importantes na economia. É provável que vários dos serviços de
plataformas tecnológicas, de trabalho à distância, etc., ou, mais genericamente, os mercados digitais, ou a economia digital, vai crescer muito e esse crescimento vai continuar mesmo depois da crise. O que é relevante para acompanhar a chance do seu setor de continuar crescendo? É verificar em que medida as novas circunstâncias da economia abrem oportunidades ou fecham oportunidades para o seu segmento. Para fazer isso, você precisa pensar: será que o meu negócio, o meu empreendimento, traz alguma característica que ajuda a, por exemplo, a combater a pandemia? Se trata de alguma coisa útil para o setor de saúde? Será que ajuda a, no futuro, a atender as demandas que as pessoas passam a ter, a preocupação com a desinfecção dos locais de trabalho, com a preocupação maior com a saúde, com a alimentação? Quer dizer, em que medida o meu negócio pode ajudar a esse mundo novo que surge depois da pandemia? Essa é uma grande questão que vale a pena pensar durante esse período para ver quais são as oportunidades do futuro. Esta crise coloca algumas peculiaridades, alguns desafios eh, muito importantes e que devem ser levados em consideração pelo empreendedor. Essa é uma crise que tem data para terminar. Ou melhor, que a gente sabe que essa data é relativamente próxima, pode durar 4 meses, 6 meses, um ano, mas em algum momento vai surgir um tratamento para o novo coronavírus, uma vacina, uma solução para o problema. E aí você precisa, durante esse período, enfrentar uma grande dificuldade, que é a queda súbita na receita, em função das medidas que são necessárias para conter a pandemia. Então, como agir? Quer dizer, a primeira coisa é agir dentro de casa, é tomar algumas medidas importantes, primeiro para cuidar dos seus colaboradores. Quer dizer, é importante que o conjunto da empresa esteja protegida, que o conjunto dos colaboradores sejam protegidos, que sigam todas as instruções das autoridades sanitárias para que minimizem qualquer tipo de problema com o novo coronavírus. É muito importante também manter o espírito de equipe e atender às aflições, às necessidades dos colaboradores, porque isso vai fortalecer o vínculo deles com a empresa e a noção de que, afinal de contas, é um time que precisa enfrentar essa situação difícil, e esse espírito do corpo e essa noção de equipe vai ser muito importante, não só para fazer a travessia, mas para depois voltar a crescer e ser uma empresa bem-sucedida. Outra coisa muito importante é fazer uma revisão de todos os seus contratos, procurando verificar quais são aqueles contratos que podem ser renegociados. Porque o que essa crise coloca é um problema de crédito durante um determinado período. Durante esse período, suas obrigações continuam, você tem seus custos com o aluguel, com a folha de pagamento, com todas as contas de utilidades, porém, sua receita, eventualmente, dependendo do setor no qual você se encontra, cai subitamente, ou pode chegar a zero durante um determinado período. Então, você precisa de crédito ou de recursos
para fazer frente às obrigações no momento em que a receita caiu. Para enfrentar isso daí, é muito importante fazer uma análise de conta por conta daquelas contas que podem ser eliminadas, eventualmente, se isso for possível, daquelas que podem ser renegociadas. E é preciso muito cuidado para não abusar dessa negociação, não usar como desculpa a crise para eventualmente romper contratos que podem ser muito importantes para a empresa no futuro. Isso deve ser feito com todos os seus fornecedores e também deve haver uma preocupação em renegociar de uma maneira justa, de uma maneira transparente com os seus clientes também, com aqueles que compram os seus produtos. Muitas vezes é preciso dar crédito para esses clientes e isso vai ser importante para manter uma relação de confiança, de parceria, que será muito importante no futuro. Mas a gente sabe que a situação muitas vezes é difícil, né? Que é preciso ter uma que é preciso recorrer a determinadas linhas de crédito. O banco com o que a empresa trabalha pode ser um parceiro nesse sentido, e também programas governamentais. Eu vou aqui lembrar alguns programas governamentais que fazem parte do pacote de auxílio para as empresas. E vou lembrar aqui seis linhas que podem ser úteis. Primeiro, para aqueles microempresários, para trabalhadores informais, que podem ter um auxílio emergencial que foi desenhado pelo governo, são R$ 600 mensais durante um período de 3 meses. Depois, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, divulgou um conjunto de medidas de apoio aos pequenos negócios. Vale a pena visitar o site do BNDES e verificar se você se enquadra em algumas dessas ações do banco oficial. Depois há uma linha de crédito para pagamento de folha salarial. Foram 40 bilhões de reais destinados para isso. Então, se você tem dificuldade para pagamento da sua folha, essa é uma linha importante que deve ser buscada com o BNDES. Em quarto lugar, há o chamado Projeto Urbano Capital de Giro, que é um recurso para atender as empresas durante a crise e que é voltado para a capital de giro para empresas com faturamento de até 10 milhões de reais ano. Isso pode ser bastante importante para aquele capital de giro indispensável, muitas vezes, em vários ramos. Uma quinta medida que foi importante é o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Esse programa é voltado para financiar atividades produtivas do MEI e da microempresa. O faturamento, nesse caso, não pode exceder R$ 200 mil ano. Então, já é um nível menor que aquele que nós mencionamos antes, do projeto Urbano Capital de Giro, mas que, eventualmente, o seu negócio se enquadre nisso. E depois a prorrogação de pagamento dos tributos federais do Simples Nacional. Isso é importante também e é uma possibilidade de um certo alívio tributário durante esse período de pandemia. Então, eu citei 6 linhas, mas, na verdade, há vários outros programas. Então, vale a pena consultar o site do BNDES, vale a pena também consultar o site da Caixa Econômica Federal, bem como vale a pena monitorar o acompanhamento da economia, que pode ser feito através do acompanhamento da pesquisa Focus, que vai dando as projeções que o mercado tem para o produto interno bruto, para a taxa de juros, para o índice de inflação. Tudo isso ajuda também a monitorar como vai indo a economia, como vão indo o estado dos negócios
e que certamente pode ajudar a gestão da sua empresa. Muito obrigado.